Bem, galera, boa noite novamente. Prazer ter vocês aqui. E hoje a gente pediu para dar essa contribuição aí, né? Nem lembrava que já estava chegando a data da prova, ó, rapaz. Estamos em cima, né? Vamos lá. Eu preparei 10 questões aqui, não vai dar para fazer todas, tenho certeza. E as primeiras são voltadas para física térmica, que normalmente a gente não consegue trabalhar no calendário do IFRN, porque o calendário é muito longo. Então acaba que a gente não consegue trabalhar a física térmica. Mas eu trouxe algumas aqui para a gente tentar ilustrar alguma coisinha aí, tá? Dei uma olhada na prova do ano passado e caíram algumas questões voltadas para o tema. É um tema que não caía muito, então pode ser que eles voltem a cobrar, né? Comecem a cobrar mais, trabalhar mais esse tema de física térmica, certo? Estou com uma crise alérgica, então relevem aí. Essa questão é uma questão do Enem do ano passado. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico, construída durante o inverno a partir da neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. E aí na tirinha você tem, ué, você comprou uma geladeira? É. Para quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha, né? Fazer gelo dentro do iglu. Então, o que acontece? Nessa questão, ele pergunta, não saiu aqui a pergunta, droga. Mas ele pergunta o porquê de usar uma geladeira dentro de um iglu. A minha câmera fechou. Abriu. Porquê de usar uma geladeira dentro do iglu? E aí o que nós temos aqui? Nós temos propagação de calor, né? Primeiro, por que que se constroem iglus em regiões tão frias, né? Para que você moraria dentro de uma casinha de gelo em uma região tão fria, né? O gelo, ele é um isolante térmico. Então, na hora que você constrói uma casinha de gelo, e a casinha não é feita só de gelo, né? E o cabo não entra só com aquela lama de gelo. Então, normalmente, eles fazem as casinhas de gelo e forram com a pele dos animais. Então, fica um ambiente mais fofinho lá dentro, tá? Não é só gelo. Mas por que fazer de gelo? O gelo é um isolante térmico. Então, na hora que você cria essas paredes de gelo, você isola aquele ambiente interno do meio externo que está muito, muito frio. E o calor dos corpos que estão ali dentro, né, faz com que a temperatura interna aumente em relação à temperatura de fora. Tá? Então, acaba que dentro do iglu, você tem uma temperatura que é maior do que a temperatura lá fora. Né? Então, para que ele usaria uma geladeira dentro do iglu? Né? Porque lá dentro, por conseguir manter uma temperatura superior à temperatura externa, você passaria do ponto de fusão da água, que é 0 grau. Então, você estaria uma temperatura acima do ponto de fusão da água e não conseguiria produzir o gelo. Tá? Então, nessa questão, né, entre as alternativas, nós temos logo de cara a letra A, né? A temperatura interna do iglu é maior que a temperatura de solidificação da água. Então, a resposta de cara é a letra A. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água, tem nada a ver. O A dentro do iglu é isolante térmico, a questão não é o A, tá? É o gelo. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção, vou falar sobre isso já já. As correntes de convecção. E a temperatura ela não impede, ela favorece. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Não faria sentido você dizer que a pressão interna é baixa se você não mexeu em nada para alterar essa pressão interna.
certo? Então a resposta dessa primeira é a letra A. Aí eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente trabalhar essa parte. Se tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá? Então, o primeiro conceito é o conceito de calor, né? Dois conceitos importantes para se trabalhar, que é calor e temperatura. Calor, ele é uma energia, tá? O calor é uma forma de energia, né? Quando a gente estuda energia, quando a gente estuda energia mecânica, por exemplo, né? A gente tem diversos tipos de energia, energia cinética, energia elétrica, e nós temos a energia térmica, energia gravitacional, energia potencial elástico, e temos a energia térmica. A energia térmica é o calor, tá? O calor é uma forma de energia, né? Essa energia térmica recebe o nome de calor. E por ser uma energia, ela passa de um corpo para o outro, né? Ou você cede calor, ou você recebe calor. Mas ele só recebe essa energia, só recebe o nome de calor quando ela está passando de um corpo para o outro. Então é errado eu dizer eu estou com calor, né? Eu estou com muito calor. Não, não existe eu estou com muito calor. Eu estou transferindo muito calor ou eu estou recebendo muito calor, tá? Estou cedendo ou estou recebendo muito calor, mas nunca eu estou com muito calor. Porque ele é uma energia e só recebe o nome de energia na hora que ele está passando de um corpo para o outro. E temperatura mede, e aí muita gente acaba confundindo, achando que temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Um corpo ele não tem calor, ou ele perde ou ele ganha. A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Como assim? Eu tenho um corpo que está exposto ao sol, uma barra de ferro. E aí, quanto mais luz do sol bate nele, mais ele absorve esse calor. E quanto mais calor ele absorve, mais energia ele absorve, mais as moléculas internas dessa barra de ferro se agitam. E quanto mais elas se agitam, mais a temperatura do sistema aumenta. Então a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas e o calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. Esse calor ele pode ser propagado de três formas diferentes: condução térmica, convecção e radiação ou irradiação. Então, condução térmica, por exemplo, às vezes você pega na mão de alguém, de um amigo, de uma amiga, e a mão está gelada, né? E você sente a mão gelada. Ou você sente a mão dessa pessoa muito quente. Nesse momento, está havendo uma transferência de energia da sua mão para a mão da outra pessoa. Se você está sentindo a mão dela, da outra pessoa, fria, é porque está saindo calor do seu corpo para o corpo dela, né? Se você está sentindo a mão da outra pessoa quente, é porque está saindo calor da mão dela para a sua, né? Está havendo uma transferência de calor e por contato é chamado de condução. Então aqui, ó, você consegue ver nessa animação, né? Parou a animação. Volta a animação. Aqui eu tenho uma barra sendo aquecida, ela está recebendo calor, né, recebendo essa energia. Quando a energia chega nas moléculas, elas se agitam. Note que quanto mais eu vou me afastando da fonte, menor é a agitação delas. Então aqui eu tenho uma temperatura muito maior do que aqui no final, né? Porque essa propagação ela vai se dando aos poucos, de partícula a partícula. Não se transporta a matéria, só se transporta essa energia, essa agitação de partícula para partícula. E aí tem um conceito importante aqui, que é o conceito de condutividade térmica ou condutibilidade. Como assim? Vocês já devem ter percebido, por exemplo, se você tem em casa uma mesa de mármore, ou se tem uma mesa de madeira, ou se tem as duas, por exemplo, ali no CV, né, tem uma mesa, você consegue perceber uma diferença entre uma mesa de madeira e uma de mármore. Se você sentar ao mesmo tempo de manhã cedinho, botar um braço numa mesa de madeira, um braço na mesa de mármore, você vai sentir que a mesa de mármore está muito mais fria do que a de madeira. Se você coloca
um copo de vidro na geladeira e um copo de alumínio, tem um bocado de gente que gosta de beber água deixando o copo de alumínio na geladeira. E aí, quando você pega esse copo de alumínio, você sente que ele está muito, muito frio. E no copo de vidro, você não sente o copo de vidro tão frio quanto o copo de alumínio. Por que isso acontece? Os dois, na verdade, eles estão na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, significa que a temperatura deles é a mesma temperatura externa, equilíbrio térmico. Porém, o metal, ele conduz calor muito mais facilmente do que o vidro. Então, na hora que você pega no objeto de metal, por ter uma condutividade maior, uma facilidade de trocar calor, ele rouba calor mais rapidamente da sua mão. E quando você perde calor muito rápido, você sente frio. Né? O frio, ele se dá por você estar perdendo calor. Então, na hora que você botou a mão lá no copo de alumínio e no copo de vidro, você vai sentir que o copo de alumínio está mais frio, porque a mão que está segurando o copo de alumínio está perdendo muito mais calor do que a mão que está segurando o copo de vidro, né? Devido à condutividade. Mesma coisa no mármore. Se você bota o braço no mármore e o braço na madeira, você vai sentir que o braço que está no mármore, ele rouba calor, o mármore rouba calor muito mais rapidamente do que a madeira. Então você sente ele mais frio do que a madeira. Certo? Esse conceito é importante também. Tá aqui um exemplo, né? Se você pisa em um piso de madeira e um piso de cerâmica, você consegue ter essa sensação. Isso explica o porquê a condução e a condutividade térmica explica porque os espetos de churrasco são de metal. Para que esse metal ele vai aquecendo, 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 ele acaba também ajudando a preparar a carne de dentro para fora, porque ele fica tão quente que ele consegue ir cozinhando, né, assando a carne de dentro para fora. A convecção é um processo que ocorre devido à diferença de densidade nos líquidos e nos gases. Então, quando você aquece a água, você já deve ter visto que a água ela fica borbulhando e ela fica girando, subindo. A água que está embaixo aquece e sobe, a que está em cima fica fria e desce. Assim como no ar-condicionado, ele é colocado na parte de cima da sala para esfriar o ar de cima, esse ar desce e o ar quente de baixo sobe. Isso chama-se corrente de convecção. E essas correntes de convecção, né, elas tanto podem ocorrer nos líquidos quanto nos gases. E aí, nos gases, nós temos um efeito bacana e explica uma coisa que eu acho que muita gente não presta atenção nisso, né? Quando eu digo o vento, ele é mais forte durante o dia ou durante a noite. O vento ele é mais forte quando você está mais próximo da costa, né? Do litoral, da praia. O vento ele é muito mais forte durante o dia do que durante a noite. Por quê? De dia, o ar que está na terra é um ar quente. Esse ar quente, ele fica menos denso e aí ele sobe. Quando esse ar quente, por estar menos denso, sobe, cria-se aqui embaixo uma zona de baixa pressão. O ar que está acima da água, a água está fria. O ar em cima da água está frio também. Esse ar frio, ele é soprado em direção à Terra para ocupar essa zona de baixa pressão. Então, durante o dia, sopra um ar frio do mar para a Terra. Chamamos isso de brisa marítima. E durante a noite, sopra um ar da Terra para o mar, que é a brisa terrestre. Por isso que venta muito mais durante o dia do que de noite. De noite, a água está quente, o ar em cima da água está quente, esse ar sobe, cria-se uma zona de baixa pressão, o ar da terra sopra em direção ao mar, né? É a brisa terrestre. Nas Olimpíadas do Rio, a dupla de velejadora aqui do Brasil, né? Elas ganharam a medalha
de Ouro em uma manobra fantástica que elas conheciam, né, o local onde elas estavam navegando, e elas pegaram uma massa de ar dessa fria que soprava da terra desculpa, do mar para a terra, e conseguiram fazer uma manobra por fora da trajetória que a galera vinha fazendo e ganhar o primeiro lugar, né? Foi uma brisa marítima que elas pegaram. E o terceiro processo de propagação de calor é a radiação ou irradiação, né? Você sabe que se você ficar exposto muito tempo ao sol, você vai se queimar, né? Você pode até ter uma queimadura, literalmente. Porque você está recebendo muita energia do sol, muito calor do sol através dos raios solares, através da luz que vem do sol. E por isso chama-se o processo de propagação de calor de radiação ou irradiação. Assim como a luz, ele não precisa de um meio material para se propagar, né? Ele pode se propagar no vácuo. E esse calor ele vem viajando junto com as ondas eletromagnéticas, batem no seu corpo, você absorve o calor, e aí vai queimando, ou aumentando a temperatura de um corpo, ou pode acabar queimando o seu corpo. Uma coisa bacana em relação ao nosso corpo, se você deixa uma barra de ferro exposta ao sol, ela vai aumentando sua temperatura. Quanto mais calor ela recebe, mais ela vai aumentando a sua temperatura. Até chegar a um limite que ela não consegue mais variar a sua temperatura por conta da fonte, né? Mas o nosso corpo, se você fica exposto muito tempo ao sol, o seu corpo ele não aumenta a temperatura, né? Para não aumentar a temperatura, existe um mecanismo para regular essa temperatura, que é o suor, né? Você começa a suar, essa água que sai pelos poros, ela pega essa energia que foi absorvida, esse calor que está aqui batendo na sua pele e evapora. E na hora que essa água evapora, ela leva o calor embora. Quando ela leva o calor embora, ela deixa aquela região fria. É por isso que quando a gente está, por exemplo, praticando algum esporte, jogando bola ou vôlei, e para de jogar, com o tempo, aquele suor, rapaz, secou o suor, que chega, eu tô todo preguento aqui, né? E com a pele fria. A pele fica fria porque o suor, na hora que seca, que evapora, ele leva o calor embora. E aí fica aquela região geladinha, né? Aí depois é só ir dormir, só lavar os pés, né? Porque o corpo já está gelado, não precisa nem tomar banho. Dário sabe muito bem como funciona esse sistema. Não, sei de nada disso, não. Justificando o efeito estufa, nós temos... Tobias também. Tobias lá no campo faz muito isso. Sai dessa, pé. No efeito estufa, nós temos esse princípio que também pode ser visto, infelizmente, nos carros, né? Os carros têm as janelas de vidro, assim como a estufa. O calor, ele entra através, a luz do sol, ela entra através dos vidros, porque vem através da luz do sol. Esse calor, ele é absorvido pelas plantas, no caso da estufa, pelo ar, pelo solo, tudo isso aqui absorve o calor. A luz do sol consegue sair de boa, mas o calor ele fica aqui dentro. E quanto mais luz entra, mais o calor vai aumentando, mais a temperatura, do ambiente vai aumentando, porque está se absorvendo mais e mais calor. Esse princípio também é para a Terra, né? Ele é importante para que a Terra não congele, né? Que é o efeito estufa na atmosfera. A luz do sol, ela bate, a camada de ar que tem aqui em cima, ela retém essa energia, né? O calor ele é absorvido pela Terra, ele é absorvido pelo ar, ele é absorvido pelos objetos. Esse calor fica, a luz sai, mas o calor fica. E quanto mais luz chega, mais esse ambiente aquece, mais a temperatura aumenta, né? Se não houvesse a atmosfera terrestre, o planeta Terra seria congelado, seria muito, muito frio, pelo menos, já que não teria como manter, evitar que esse calor voltasse junto com as ondas eletromagnéticas. No carro, qual é o problema, né? Infelizmente, acontecem muitos acidentes das pessoas esquecerem os animais dentro do carro ou crianças. E aí, quando você esquece, com tudo fechado, né, quanto mais luz do sol bate ali, mais o ambiente interno aumenta a sua temperatura e é muito prejudicial para a saúde do ser vivo, porque a gente não consegue respirar aquele ar tão quente, né, não vai conseguir fazer
oxigenar o corpo e acaba desmaiando ou falecendo as pessoas que estão lá dentro ou os animais. E por fim, nessa parte, a garrafa térmica, né? Ela foi projetada para evitar as três perdas de calor dos três processos, né? Na garrafa térmica, por dentro, se vocês já olharam dentro dela, existe uma parede espelhada, né? Tem outra garrafa dentro espelhada. Essa garrafa dentro, ela é espelhada tanto por dentro quanto por fora. E entre ela e a parte de plástico, existe aqui uma tentativa de vácuo, né? Por que uma tentativa, professor? Porque não é um vácuo perfeito, mas eles tiram o máximo de ar que conseguem, sem danificar o seu objeto. Então, eu tenho um pouco ar aqui dentro, eu tenho uma superfície espelhada na garrafa de dentro e por fora. Aí vamos, como que ele evita? Primeiro, não tem o contato entre. Tem um pouco contato, ela está quase que suspensa, entre a garrafa de vidro e a de plástico, né? A garrafa espelhada de vidro, por não ter contato com a de fora, de plástico, você impede o processo de propagação por condução. A parte de vidro espelhada de dentro e de fora impede a troca de calor, ou pelo menos dificulta a troca de calor por radiação. Porque se você tem um líquido quente, o calor que sai através, por exemplo, das ondas infravermelho, elas batem na superfície espelhada interna e refletem, voltando para o próprio líquido. Então, esse calor acaba sendo mantido aqui dentro. E se você usa um líquido frio aqui dentro, água gelada, a parte espelhada de fora vai impedir que os raios de fora entrem para aquecer o líquido que está lá dentro. E como eu tenho uma espécie de vácuo aqui, eu não tenho ar. Se eu não tenho ar, eu não consigo ter a troca de calor por convecção. Então, eu consigo dificultar as três formas de propagação de calor aí. Ok? Aí eu trouxe mais uma questão aqui, aí no tema de física térmica. Considere as afirmativas abaixo. Um corpo pintado de preto absorve mais calor do que um de alumínio. Isso aí vocês já devem saber, né? Quando vocês vão sair de casa, né? A mãe de vocês, os avós, devem dizer: meu filho, não vá de preto, não, porque o preto esquenta muito. E de fato, e é por isso que as fardas, por exemplo, das escolas são, em grande maioria, brancas, né? Porque o preto, ele absorve essa energia do sol, absorve esse calor, e o branco, ele reflete esse calor com muito mais facilidade. É tanto que se você passar, na hora que vocês vêm para a escola, de 1 hora, se você passar em um branco, um muro muito branco, um muro que seja um muro grande, branco, quando você passa ao lado desse muro, você sente uma quentura, um mormaço. Aquela quentura que você sente é o calor sendo refletido pelo branco do muro. E aí absorve o ar que está ali em volta, aquece, e você sente aquele mormaço quando você passa pelo aquele muro branco. Da mesma forma, reflete se você tem uma superfície de alumínio, tá? Então, o preto, ele absorve muito mais calor do que se você tiver um papel laminado na superfície. O papel laminado, ele vai refletir muito mais do que absorver. Na convecção, ocorre transporte de matéria. O ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe e o ar frio desce. Correto. O suor é o responsável pelo controle da temperatura do corpo humano. Correto. A febre é uma forma do corpo eliminar o excesso de calor. Não. A febre é uma forma do corpo tentar matar os invasores que estão fazendo mal. O seu corpo, na hora que você chega um vírus ou chega uma bactéria no seu corpo, o seu corpo naturalmente eleva a temperatura para tentar matar esses invasores. Só que hoje em dia isso não faz mais efeito, porque a gente tem bactérias resistentes
a remédios pesadíssimos, né? Vírus e bactérias. Então, uma simples elevação de temperatura não mata, mas o nosso corpo ele sobe a temperatura para tentar matar esses invasores. Então, sempre que você está com a temperatura elevada, significa que tem alguma coisa errada no seu corpo, né? Tem algum invasor ali e o seu corpo está tentando se defender. Um corpo com excesso de calor possui alta temperatura, como eu falei no início da explicação. Não existe um corpo com calor. Ou o cara recebeu calor, ou ele perdeu calor, mas não existe um corpo com calor. Certo, galera? Então, na questão 3, a resposta, letra D, 1, 2 e 3. Beleza? Alguma pergunta nessa parte de calorimetria, melhor, de física térmica? Vou entrar para uma partezinha mais pesada agora, tá? Aqui, eu não sei se o professor Diógenes trabalhou isso com vocês, tá? Mas eu acredito que tenha trabalhado. E são as transformações gasosas, né? Lei geral dos gases. Nessa questão, nós temos um ciclo, que é o chamado ciclo de Otto. O ciclo de Otto, ele é utilizado, por exemplo, no motor a combustão de gasolina, de etanol, se usa como modelo teórico o ciclo de Otto, que é esse ciclo que vocês estão vendo aí. Bem, vocês já viram um gráfico PV, pressão versus volume? Já trabalharam com... Não sigam essa dica. Já trabalharam com Química 2, né, Diógenes? Certo, pronto. Mas vamos aqui com calma, tá? Vou mostrar para... Ah, é Ficha Química 1, né? Pronto, tá bom. Então vamos com calma aqui, eu volto, tá? Vamos relembrar aqui os conceitos. A lei geral dos gases é essa aqui embaixo. Eu chamo ela carinhosamente de PVT-Povotó. PVT, pressão, volume e temperatura inicial, ou pressão, volume e temperatura final, e Povotó, pressão, volume e temperatura inicial. PVT-Povotó. A lei geral dos gases, né? Ela diz que a pressão de um gás, vamos tentar imaginar aqui um recipiente contendo um certo gás, tá? O que é a pressão do gás? A pressão do gás é a pressão com que as moléculas do gás, elas estão sempre em movimento. A frequência com que essas moléculas se chocam e colidem, por exemplo, com a superfície do seu material, estou segurando aqui, imagina uma esfera aqui, e dentro dessa esfera eu tenho um gás aquecido. Quanto mais eu aqueço esse gás, mais essas moléculas se agitam e mais elas batem na superfície desse material. Quanto maior a frequência com que elas colidem, maior é a pressão interna desse gás. Então, a pressão está relacionada com essa frequência com que as moléculas vão colidir ali. O volume do gás, né, suponha que eu posso aumentar ou diminuir esse cilindro, como uma bomba de encher pneu de bicicleta, tá? Ou uma seringa, quando você comprime uma seringa tapando a ponta. Você comprime a seringa e depois solta, ela retorna. Ali eu também tenho transformação gasosa. Se vocês já encheram um pneu de bicicleta, uma bola, você sabe que quando vocês ficam bombeando por muito tempo, aquela bomba ela enche. Tem transformações gasosas que ocorrem ali, e aquela bomba ela enche, aquela bomba ela esquenta, né? Eu tenho transformações gasosas ali também. E um outro exemplo é uma panela de pressão. Se você aquece a panela, para que serve uma panela de pressão? Ela serve para aumentar a pressão interna do alimento que está sendo cozido. Mas para que eu vou aumentar a pressão interna do alimento que eu estou cozinhando?
Quando você aumenta a pressão sobre a água, o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, na hora que você começa a aumentar demais a pressão nesse recipiente com água, o ponto de ebulição da água vai, por exemplo, para 120 graus. O que significa isso? Se a água chegar a 100 graus, ela não ferve. Se ela não ferve, ela não vira vapor e ela não seca. Então, você consegue cozinhar alimentos a 100 graus, a 110 graus, a 120 graus, sem perder aquela água que está cozinhando. Então, você acaba acelerando o seu processo de cozimento, já que a água não vai secar e você não precisa ficar repondo essa água. Porque toda vida que você repor, a água vai baixar a temperatura. Né? Vai demorar de novo para aquecer. Então, você consegue cozinhar uma temperatura maior do que 100, sem precisar perder volume de água. No caso de uma panela de pressão, a pressão está variando. Quanto mais calor você fornece, mais a temperatura aumenta e mais a pressão aumenta, né? Tanto que chega uma hora que a válvula começa a liberar ar para poder controlar a pressão. Mas o volume não varia. Se o volume não varia, aquela transformação chama de transformação isovolumétrica ou isocórica, que é essa segunda aqui. Fica piti-potó. Como o volume é o mesmo, eu tiro o volume. Fica só pressão e temperatura, pressão e temperatura. Na isotérmica, que ocorre quando você não tem variação de temperatura, temperatura se mantém constante, você varia só pressão e volume. Então fica pivi-povó. Temperatura mantém constante, tira a temperatura. Note que essas três equações eu estou trabalhando baseado nessa última equação aqui, tá? Que é a lei dos gases. Se é uma transformação isobárica, a pressão é constante, eu tiro as pressões dos dois lados, fica só viti-votó, tá? Que é essa transformação isobárica, que é pressão constante, tá bom? Lembraram aí? Química 1. Lembrou, né? Beleza. Uma transformação, como naquele gráfico que eu mostrei, é uma transformação cíclica. É uma transformação fechada, onde ela vai e volta para o mesmo ponto. Então, no ciclo de Otto, né, um ciclo onde a transformação ela começa e termina no mesmo ponto. É uma transformação fechada, né? Quando você tem uma transformação cíclica, a energia que o gás tem no início é igual à energia que o gás tem no final. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu avançar e volto para esse já. Em uma transformação cíclica, ó, eu saio do ponto A, que possui uma certa pressão e um certo volume e uma certa temperatura, e vou para um ponto B, que possui uma outra pressão, um outro volume e, portanto, uma outra temperatura. Mas quando eu volto para o A, ele voltou para a mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura. Ou seja, a energia que o gás tinha no início é igual à energia que o gás tem no final. Certo? Então, nesse sistema, nós dizemos que a energia interna do gás não varia. Bom? Porém, existe a realização do trabalho. Na hora que se realiza o trabalho, o gás ele recebe ou perde calor. Quando ele perde calor, eu digo que esse trabalho foi negativo. Quando ele ganha calor, eu digo que esse trabalho foi positivo. Então, em uma transformação cíclica, eu vou ter várias perdas e ganhos de calor, né? É por isso que o motor de um carro esquenta tanto. É porque toda hora eu tenho o calor sendo jogado para fora, né? Nem toda a energia do sistema ela é aproveitada, a parte ela é jogada para fora. E aí, quando eu tenho um ciclo fechado, o trabalho ele é somente a parte de dentro. Por quê? Porque, na verdade, quando eu vou por exemplo, aqui, ó, quando eu vou de
B para A, o trabalho é tudo que está embaixo dessa linha. E quando eu volto de A para B, o trabalho é tudo que está embaixo dessa linha. Só que como um é positivo e o outro é negativo, só sobra o que está aqui dentro. Tá? Então, existe uma realização do trabalho, porém, não existe variação da energia interna. Bom? A energia interna do sistema não varia. Aí vamos ver aqui, vamos voltar para nosso gráfico. Ó, aqui eu começo do ponto 0 até o ponto 1. Vamos com calma nessas transformações para vocês entenderem aqui. Esse eixo aqui é o da pressão, esse eixo aqui é o do volume. Na primeira transformação, ó, de 0 até 1, eu tenho na transformação aqui, ó, de 0 até 1, eu tenho esse gráfico aqui, ó, em linha reta. Esse gráfico está reto em relação a essa pressão aqui, ó. E a pressão, digamos que vale 1 no ponto 0, então ela também vale 1 no ponto 1. Ou seja, não houve variação de pressão. Essa transformação é uma transformação isobárica, onde não tem variação de pressão. Certo? Aí, ó, saiu do ponto 1 para o ponto 2. Notem. O que acontece com o volume? O volume sai de 2 e vai para 1. Ele reduz. Eu diminuo o volume. Eu diminuo o volume, porém a pressão ela sai aqui, ó, de um ponto 1 para um outro ponto que eu vou chamar de 2. Então eu reduzi o volume e aumentei a pressão. Reduzi o volume e aumentei a pressão. Depois, vai haver uma transformação do ponto 2 até o ponto 3. Se você prestar atenção aqui, ó, é uma reta no volume, ou seja, de 2 para 3, o volume ele não varia. Porém, a pressão ela aumenta até esse ponto 3 aqui, ó. Então, imagina, se eu tenho um volume constante, que não varia, transformação isovolumétrica, porém a pressão começou a aumentar, as moléculas começaram a ficar cada vez mais agitadas. Ou seja, eu tenho que estar recebendo calor nesse momento. Entrou calor no sistema, o volume não variou, porém a pressão ó, foi lá para cima. Temperatura, se a pressão subiu sem o volume variar, a agitação das moléculas está maior, a temperatura também aumentou. De 3 para 4, olha o que acontece. A pressão ela cai de 3 até uma pressão aqui que eu vou chamar de 1,5. Diminuir a pressão. Porém, o volume, ele saiu do volume 1 para o volume 2. O volume, ele aumentou. Então, o gás, ele se expandiu. Ele se expandiu e a pressão interna caiu. Certo? De 4 até 5, finalmente, eu tenho outra transformação, onde o volume permanece constante. Então, é outra transformação isovolumétrica, onde a pressão ela cai, ó, de 1,5 que eu anotei aqui para 1. Então, houve uma diminuição da pressão, a agitação das moléculas diminuiu, porém o volume não variou. Se o volume não variou, mas diminuiu a pressão, é porque o sistema está perdendo calor. Está cedendo calor. Na primeira de 2 para 3 ele ganha, e aqui de 4 para 5 ele está perdendo calor porque ele está reduzindo a pressão. Ok? É um ciclo de Otto. Considerando que o ciclo de Otto é constituído de processos reversíveis, podemos afirmar que, ao final desse ciclo, houve um aumento da energia interna. Lembrem que se é um ciclo, nós não temos variação de energia interna, porque ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então, a energia interna do sistema não varia. Em um ciclo completo, há uma diminuição da energia interna. Aumento da energia interna, diminuição da energia interna, errado. Em um ciclo completo, a variação da energia interna é igual a 0.
Zero. E de 2 para 3, há um aumento de temperatura. De 2 para 3, o volume não varia e a pressão sai de 2 para 3. A pressão sobe consideravelmente. Então, houve uma... Eles receberam, o sistema recebeu calor e houve um aumento de temperatura. Na D, nesse ciclo, não há troca de calor com o meio, não tem como, tem que ter troca de calor. Eu já falei para vocês. O ciclo de Otto é considerado ideal e tem rendimento de 100%. Nenhum ciclo é ideal, assim, dos ciclos de funcionamento, né? Não tem um ciclo ideal porque não tem nenhum ciclo que tenha um rendimento perfeito de 100%. Todo ciclo ele vai ter uma perda de energia, né? Isso faz com que o rendimento ele seja bem baixo. Então, por exemplo, o rendimento de um motor a combustão a gasolina é em torno de 20%, dependendo do motor, eu posso ter um rendimento maior. Então, de todo o combustível que você bota na sua moto ou no seu carro para funcionar, ele efetivamente aproveita em torno de 20%. O resto ele perde na forma de calor, é por isso que o motor aquece tanto. Alguma pergunta aqui? Posso prosseguir? Tranquilo? Então, aqui eu tenho outro ciclo. Sai desse ponto A, volta para o ponto A. Se é uma transformação cíclica, a variação da energia interna, que eu chamo de ΔU, é igual a zero. Não tem variação da energia interna. Certo? Próximo tópico aqui é dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Todo sólido, e o líquido também, quando aquecido, as moléculas vão se agitar, começam a se chocar com mais frequência nas paredes do recipiente, no caso uma barra de ferro, por exemplo. E quanto mais eles se chocam, mais eles vão forçando para que essa barra ela vá se expandindo, né? E essa expansão ela pode ser dada tanto no comprimento, quanto na superfície, quanto no volume. Geralmente ela sofre uma dilatação nas 3 dimensões, mas elas ficam mais evidentes, né? Ou na superfície, ou no comprimento, ou no volume como um todo. Então a gente estuda elas separadamente. Por exemplo, linhas há muito tempo, né? Quando começaram a colocar as linhas de trem, se você já viu uma linha de trem de perto, você vai ver que existe uma folga entre um trilho e outro. Essa folga é chamada de junta de dilatação. Assim como nas pontes também existe uma folga chamada junta de dilatação. Essa junta de dilatação é porque quanto mais sol bate, mais o ferro aquece. Quando o trem passa, o ferro aquece também. E esse trilho ele vai sofrer uma dilatação. E eu preciso que exista um espaço entre eles para que ele consiga dilatar. Então aqui, ó, se você olhar nessa imagem, eu tenho o trilho todo deformado devido ao aquecimento e muito provavelmente sem uma junta de dilatação adequada, ele sofreu uma dilatação no comprimento e entortou. Né? Essas são as juntas de dilatação. Se vocês já viram ali aqui na estação de trem de Lages, né? Vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então, ó, pode ocorrer e isso vai certamente causar um acidente na hora que o trem passar. Então, existe um comprimento aqui L0, quando aquecido, ele vai sofrer um aumentozinho de comprimento que eu vou chamar de ΔL. Não vou entrar nos detalhes da equação, porque fica complicado para trabalhar aqui, né? Mas a equação para o aumento de tempo de comprimento, né? A dilatação linear, variação na dilatação linear, é a dilatação inicial, L0,
Alfa, que é o coeficiente de dilatação, o que é isso? Cada material dilata de uma forma diferente. O ferro, o cobre, o alumínio, cada um dilata diferente. Um dilata mais, o outro menos. Quem diz isso é esse alfa, ele é dado na questão. E o ΔT, que vai ser o quanto que houve de variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação sofrida. Na lâmina metálica, o que são as lâminas metálicas? Quando eu boto duas lâminas de materiais diferentes, isso aqui você encontra em chapinha de alisar cabelo, em secador, você encontra em ferro de passar roupa, todos esses materiais, esses eletrodomésticos que esquentam para funcionar, eles têm um sistema que interrompem também o aquecimento. São lâminas bimetálicas. Então aqui, por exemplo, eu tenho um latão e um invar. Se você tem duas lâminas diferentes, elas vão, na hora que aquecerem, sofrer dilatações diferentes. Só que elas estão grudadas, soldadas uma na outra. Se elas estão grudadas, não tem como simplesmente elas dilatarem assim, ó, uma mais do que a outra. Então, digamos que essa aqui vai dilatar mais do que essa. Se ela vai dilatar mais, ela começa a querer ela crescer mais e a outra não deixa, então ela entorta. Na hora que ela entorta, eu tenho uma dilatação dessa mão muito maior do que a dilatação dessa outra. Tá? Isso aqui acontece nas lâminas bimetálicas dentro dos sistemas do ferro elétrico, por exemplo, tem uma lâmina bimetálica. A dilatação superficial, se você pegar uma moeda de R$1, digamos que a moeda de R$1 você tem um cofrinho, e essa moeda de R$1 ela entra bem certinho no seu cofrinho, lá ele. Eugênia, também um exemplo, eu vou falar agora sobre isso, tá? Então, se você tem uma moeda que entra no seu cofrinho lá, aí você pega essa moeda e esquenta ela, esquenta, e depois você pega ela e tenta botar no seu cofrinho, lá ele. Você vai ver que ela não entra, porque ela cresce em sua superfície e não vai mais caber naquele espaço, se ela está continha, né? Então você pode ver nessa imagem aqui que você tem uma moeda que ela passa de boa, mas quando ela esquenta ela não passa mais, né? Porque ela sofre uma dilatação na superfície. Quando se sofre essa dilatação na superfície, então imagina aqui uma chapa de aço que eu faço um corte de um círculo. Na hora que eu esquentar, o círculo ele vai crescer, ó. Ele vai crescer. E a chapa de aço vai crescer também. O buraco da chapa, muita gente acha que na hora que esquentar ele vai fechar. Mas ele vai crescer como se ele fosse uma chapa completa. Então, na hora que você esquenta, tanto a parte que você tirou vai crescer, quanto a parte que ficou espaço aberto vai crescer também. É a dilatação superficial. E essa dilatação ela vai ter um coeficiente diferente, que é esse coeficiente de dilatação superficial beta, e esse coeficiente ele é 2 vezes maior que o alfa, ou seja, a dilatação linear é em uma dimensão, a superficial é em duas, então a superficial dilata 2 vezes mais do que a linear. Então aqui ó, eu tenho as juntas de dilatação de uma ponte, né? Eu preciso ter essas juntas porque a ponte, quando aquecida, o movimento dos carros, ela vai sofrendo dilatação e ela precisa ter um espaço para conseguir dilatar. Então é por isso que vocês, por exemplo, na Ponte Nova, lá de Natal, roubaram a junta de dilatação. A junta não, roubaram a grade que fica em cima da junta de dilatação. Então, se você passar de carro ou de moto, vocês olham para fora do carro, vocês vão ver que tem um buraco aqui. Esse buraco foi roubado a grade, os caras roubam noiado, né? Aqui, Eugênia, ó, eu tenho um exemplo das juntas de dilatação, né, em pisos, né? Esses espaços, como a Eugênia falou, eles são importantes para que os pisos, as placas sofram essa dilatação. Nos ginásios é comum vocês terem essas juntazinhas aqui, ó, pretinhas, né? Isso são juntas de dilatação também, né? Quando aquece, para que eles comprimam isso daqui e a superfície não quebre. Mas sim, a Eugênia, você está correta.
Isso são juntas de dilatação. E a dilatação volumétrica, que é quando você aquece e o objeto cresce por completo. Então aqui, ó, uma bola, ela está passando aqui no, eu vou chamar de abertura, senão a gente já vai levar na malícia. E aí quando eu aqueço, a bola não passa mais na abertura, né? Ou seja, ela sofreu uma dilatação volumétrica. Raoni, eu acho que também tem outro exemplo bacana, é quando, por exemplo, na camisa da moto, do cilindro de moto, em que se esfria o cilindro, se esquenta o cilindro, o cubo de alumínio, e se esfria a camisa, que é quando os dois entram, eles se fundem por causa do calor. Um dilata e outro encolhe. Aí eles entram com a mesma medida, eles se fundem. Perfeito, Dário. É muito comum quando você tem uma porca, por exemplo, emperrada em um parafuso, você esquenta a porca. Você pode esquentar o conjunto todo, não tem problema, porque como a porca sofre uma dilatação na superfície, o parafuso é uma dilatação maior no comprimento, os dois vão aquecer e a porca vai dilatar muito mais do que o parafuso, você consegue soltar. E na mecânica e na engenharia tem muito encaixe, como o Dário falou. Você aquece um e esfria o outro, para que eles consigam entrar. E depois não sai de jeito nenhum, porque nem era para eles estarem lá dentro. Mas como um foi aquecido, cresceu, e o outro esfriou, encolheu, você consegue fazer isso também quando emperra dois copos de vidro que emperra. Como é que eu posso fazer para soltar? Boto o gelo no copo de dentro e tento aquecer sem botar em contato direto com a chama, lógico, o copo de fora. O copo de fora vai dilatar e o de dentro vai contrair. Então, quando eu aqueço, ele cresce, quando eu esfrio, ele encolhe. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Uma lâmpada bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma das suas extremidades, como visto na figura. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo do aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura. Então, vamos lá. Coeficiente de dilatação linear do ferro, 1,2. Coeficiente de dilatação linear do bronze, 1,8. Ou seja, o bronze, ele dilata mais do que o ferro. O bronze vai crescer mais do que o ferro. Após o aquecimento, qual é o formato assumido pela lâmina bimetálica aí? Letra D, né? Tudo bem. Porque o bronze vai crescer mais, né? Lembra? Do que o ferro, e aí ele vai entortar para baixo. Então, resposta letra D. Show. Aqui eu tenho uma outra coisinha importante, que é a dilatação da água. A água, ela tem uma propriedade bem importante, que nós chamamos de dilatação anômala da água. A água, você já deve ter visto, quando você bota uma caçamba de gelo, você enche a caçamba de gelo, sua mãe diz, que tirou o gelo, agora enche a caçamba. Aí você enche a caçamba de água e bota no congelador. Quando você vai pegar a caçamba, que já formou o gelo ele está por cima do nível da água, né, que você tinha botado. Ele está passando do nível onde você tinha colocado. Já perceberam isso? O que acontece ali? Na hora que a água congela, ela cria chamadas pontes de hidrogênio, ligação entre as moléculas, né? Aí vai a química. E quando essas moléculas começam a criar essa ligação de pontes de hidrogênio, cria-se um espaço vazio entre elas, né? E aí desse espaço vazio criado entre elas faz com que fique ar. É tanto que você consegue ver dentro das pedras de gelo, você vê tipo uma bolha de ar lá dentro. Ou seja, está aqui a molécula de água, criou-se as pontes, ela sofre uma expansão
na hora que ela está congelando. Então, quando chega em 0 grau, ela sofre uma expansão devido à criação dessas ligações e se expande. É por isso que você bota uma garrafa com água dentro do congelador, na hora que a água estiver totalmente congelada, totalmente cheia, na hora que a água congela, a garrafa quebra, como uma garrafa de cerveja, pode quebrar, ou uma lata de refrigerante ou de cerveja pode estufar na hora que congela. Porque na hora que esse líquido congela, ele vai sofrer um crescimento, né? O seu volume vai aumentar. E da mesma forma, na hora que ela vai descongelando, na hora que ela vai, tá aqui as pontes, na hora que ela vai descongelando, ela vai desmanchando as pontes e o volume, ao invés de crescer normalmente como deveria ser, ele diminui. Devido a essa quebra nas ligações, o volume do gelo diminui de 0 até 4. Em 4 graus, ela vai ter o menor volume possível. E depois, se você continua aquecendo, ele volta a crescer. Então, onde é que está o negócio invocado da água? Em 0, ele congela e cresce o volume. E quando descongela, ele, em vez de crescer o volume, ele vai diminuindo o volume até 4 graus Celsius, depois começa a aumentar. Isso serve para quê, professor? Isso serve, por exemplo, você tem um lago, o lago ele não congela por completo, mesmo que seja um lago numa região muito, muito fria. Lá embaixo você vai ter água na temperatura de 4 graus Celsius. Então, na hora que começa a resfriar, baixou a temperatura. Quando chegar em 0, começa a se formar gelo. Esse gelo ele é menos denso, então ele sobe e flutua na água. Essa camada de gelo ela também é um isolante térmico, impede que o resto do lago continue perdendo calor e esfriando. Esse volume aumenta, a densidade diminui e o gelo sobe, impedindo que o restante da água perca calor e lá embaixo você mantém a vida do lago a uma temperatura boa de 4 graus Celsius, que é muito maior do que a temperatura lá fora. Aí vamos para a questão. Todos sabemos que é essencial a presença de água para assegurar a essência de vida em nosso planeta. Um comportamento específico dessa importante substância garante, por exemplo, que o simpático urso da figura tente garantir sua refeição, apanhando o peixinho que nada em um lago abaixo da camada de gelo. A formação dessa camada de gelo na superfície do lago, permitindo que a fauna e a flora permaneçam vivas em seu interior, deve-se. E aí nós temos como resposta a letra A dilatação irregular da água, ou dilatação anômala da água, que atinge densidade máxima a uma temperatura de 4 graus Celsius. Letra A. Vai até que horas, hein, Diógenes? 9h30, é? Seria até 9, mas acho que já podemos ficar por aqui, né? É? Você que sabe. É porque acho que o menino deve estar cansado também, tem que voltar para casa amanhã, né? Acho que. Foi F, né? É. Só mostrar aqui mais umas imagens, né? No gráfico, volume e temperatura, isso para água, tá? O volume da água ele diminui em 4 graus Celsius e a densidade da água é máxima em 4 graus Celsius. Né, ó? Permite que você ande na superfície, porém dentro da água você tem, dentro e abaixo do gelo você tem água que permite que os peixinhos sobrevivam de boa. Ok? Então, tá bom. O professor coordenador está expulsando a gente. Se vocês quiserem esse material, tá com o Diógenes, ele pode passar para vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, quiserem, podem me procurar. Valeu, gato.
Parabéns, Raoni, aula top, viu? Tava com saudade de uma aula de física sua. Valeu, meu amigo. Fiquem com Deus. Esse professor é muito gatinho, né? Ele sempre traz todo o carisma dele para abrilhantar a aula. Obrigado, Raoni, obrigado para todos que participaram, né, dessa aula. A gente está tentando disponibilizar via YouTube para que vocês possam ficar com essa aula para revisar em outros momentos, tá bom? Então, muito obrigado a todos e fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.